facto, no meio das dificuldades, nós percebemos quando nós estamos mais perto de Jesus, o ânimo acontece, aparece, e de facto a bênção é algo que quer que nós possamos sentir na nossa vida. Amém? Podemos ficar sentados e de facto, irmão, já tem sido bom nós esta noite, esta tarde, estarmos aqui reunidos, e de facto não é em vão que nós estamos aqui nesta noite e acreditamos que aquilo que nós fazemos tem impacto, não é? Tem impacto não apenas nas nossas vidas, na vida dos outros, não é? E somos instrumentos. E ao longo do ano 2024 houve algumas coisas que nós no início do ano nunca pensaríamos que iam acontecer. Havia resoluções, não é? Nós costumamos fazer muitas das vezes resoluções do ano novo, não é? Algumas ainda estão por realizar, algumas não se realizam. Muitas das vezes, ano após ano, há pessoas, ou mesmo nós, fazemos aquele propósito de, olha, este ano que isto vai acontecer, é isto que eu vou me empenhar. Às vezes acaba por nunca chegar a um bom porto, não é? Há uma imagem que é conhecida, que fala de que um homem tinha o objetivo de subir uma montanha e ele carregava uma pedra. E este homem carregava uma pedra com esforço ao longo do tempo, com empenho. E o certo é que quando ele chegava lá ao cume da montanha, a pedra caía, não é? Escorregava. E ele voltava com novamente um propósito, voltava à base e continuava o seu percurso ascendente até ao cume. E repetidamente. E esta história, esta ilustração fala de que põe em causa o propósito, o sentido das coisas, não é? E nós às vezes fazemos propósitos no início do ano, nós muitas das vezes empenhamos a que determinadas coisas possam acontecer, possam ser uma realidade na nossa vida, às vezes não acontece, não é? E nós vemos que a palavra de Deus, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e vamos ler alguns textos que colocam, que inquietam, que podem inquietar cada um de nós. Mas nós sabemos que quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós percebemos que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que se quer aproximar, o Deus que nos ama, Ele quer que nós todos possamos encontrar sentido, propósito, respostas. E nós precisamos, não apenas para nós, mas para sermos os instrumentos nas mãos de Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. E Salomão começa por, à semelhança desta ilustração que eu vos dei, que é muito conhecida, ele traz estas declarações, ou estas questões. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 e 3. Capítulo 1, versículo 2 e 3. E a versão que tem à vossa frente, vou ler e depois vou ler outra versão, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? E há uma outra versão que diz, mais popular, diz no versículo 2, na minha opinião tudo é ilusão, pura ilusão. Tudo é passageiro. O que é que uma pessoa ganha com todo o duro trabalho que tem? Ponto de interrogação. As gerações vão passando, umas após outras, mas a terra permanece do mesmo jeito. E estas são inquietações, não é? Existe propósito daquilo que nós fazemos dia após dia, aquilo que prometemos e não conseguimos cumprir, aquilo que
que ano após ano nós nos empenhamos e muitas das vezes o nosso espelho pergunta: valeu a pena? Valeu a pena o teu esforço? Valeu a pena o teu empenho? Valeu a pena estares envolvido nisso? E muitas das vezes a resposta não é a mais agradável, não é? Mas o mesmo Salomão, depois de percorrermos Eclesiastes, no último capítulo, no versículo 13 e no versículo 4, ele clarifica a nossa mente e clarifica o nosso coração. E ele clarifica desta forma, versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: apliquei-o, versículo 13, exatamente, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E não há outra versão, naquela versão que há pouco estava a ler, versículo 13 diz: e esta é a minha conclusão final. Depois daquele ponto de partida e depois de falar de tudo aquilo que tem o livro, ele termina no versículo 13 e no versículo 14 dizendo: esta é a minha conclusão final. Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, e este é o dever de todo o ser humano. Deus nos julgará por tudo o que fazemos, incluindo o que está encoberto, seja bom, seja mau. E nós vemos que nós precisamos que o nosso Criador possa instruir-nos, não é? Tantas questões que nós muitas vezes somos assolados. E aqueles que não têm a experiência deste relacionamento com Deus, existe o absurdo, o vazio. E Salomão, no versículo 13, ele diz que é o nosso dever temermos a Deus. E temer a Deus é respeitar Deus, é reverenciar, é obedecer, é adorar, é confiar, é olhar para Ele de uma forma humilde. E a resposta que os homens poderão dar, aqueles que não têm Deus, eles procuram em si mesmos responder. E nós temos que constantemente recorrer à palavra, não é? Quando nós temos uma dúvida, quando nós temos uma questão, nós temos que ir à palavra. E o que é que a palavra de Deus diz? E é isso que eu vou fazer nesta noite. Por cada questão, por cada interrogação que se é levantada sobre o propósito, sobre o objetivo, sobre o sentido das coisas que nós fazemos, a palavra de Deus, ela traz uma boa nova, o Evangelho de Jesus. Em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 14, o mesmo Salomão, ele fala que atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, ou como diz a outra versão, tudo era ilusão e aflição de espírito. Sem Deus, sem a presença de Deus, a esperança esvai-se, o vazio acontece. Quando Deus não está, o vazio, o buraco negro, aquilo que absorve tudo, absorve a própria alegria de viver, não é? E os homens continuam a dizer que não, mas se no meio do absurdo, no meio das coisas que não fazem sentido, então se cada um de nós encontrar uma razão de ser, uma razão de fazer sentido, um propósito pessoal. E este perigo e este é um ambiente em que nós vivemos da sociedade, cada um arranja a sua própria razão, não é? E a palavra de Deus, o que é que ela diz? Em Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12, diz que, Salomão também diz que há caminhos que parecem direitos, não é? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim, são caminhos de morte. Há caminhos que parecem que são os corretos, mas são caminhos destruidores. E a sabedoria de Deus nós encontramos nas letras que nós estamos a ler.
E a busca das próprias realizações humanas para preencher este vazio existencial, não é? As pessoas procuram o quê? Riqueza, fama, prazer, poder. Serão suficientes, mas é isso que acontece. É isso que acontece nas empresas, é isso que acontece na nossa sociedade, é isso que acontece, a busca individual, egoísta, todas as vezes de violência sobre o outro, de tirar partido. E nesta época que nós estamos a atravessar, fica apenas uma data no calendário, mas o nascimento de Jesus é a vontade de Deus se querer encontrar com cada um de nós. E todos nós somos convidados a sermos portadores desta mensagem. Essa mensagem de que Deus se predispõe, independentemente da nossa situação, da situação humana, em vir, em busca, em conforto, em querer dar uma resposta. E é isso que nós precisamos, da resposta de Jesus. Então, o que é que a palavra de Deus diz quando alguém procura a riqueza, a fama, o prazer, o poder para preencher este vazio? O próprio Salomão diz em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 11, diz que ele chega a esta conclusão. Então, olhei, Eclesiastes 2, 11 diz, então olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, e como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E muitas das vezes nós temos que chegar a esta conclusão, que aquilo que nós fazemos, independente, e muitas vezes aquilo que nós fazemos aqui para Deus, em si só, nada é. É angústia, é aflição. Se nós perdermos um bem muito maior que está para além dos nossos olhos e que tem a ver com um bem espiritual. E aquilo que a palavra nos alerta é que nós podemos estar a cair na mesma situação, transportar a pedra dia após dia, e dia após dia nós estamos a subir a montanha, carregando novamente a pedra, pensando que estamos a fazer algo tão bom e que no final de tudo isto não há sentido, há um absurdo, porque a coisa fica em si mesmo. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem de esperança, uma mensagem para o homem, para a mulher, é que Jesus Cristo tem uma vida, tem um propósito eterno para cada um de nós. E eu desafio a que nesta noite, nesta tarde, nós possamos levantar questões, mas ir ao mesmo tempo à palavra de Deus para nós percebermos qual é o propósito, qual é o sentido de Deus para cada um de nós. Deus como fonte do propósito verdadeiro. E Deus tem um propósito geral para a humanidade. Adoração, comunhão com Ele, relacionamento próximo, mas também tem um propósito específico para cada um de nós. Específico para cada um de nós. Um plano específico para cada um de nós. Um plano geral para todos. E nós vemos que o Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, ele sintetiza muito bem isto numa frase. Quando ele diz, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E este é o propósito, que neste relacionamento com Deus, o plano possa se estabelecer, e o plano estabelece na pessoa de Jesus. Não na nossa capacidade, não naquilo que eu consigo fazer, não naquilo que eu posso fazer, mas em Jesus. E a resposta de todas estas questões são respondidas na pessoa de Jesus. E é através de Jesus Cristo que nós descobrimos e compreendemos a natureza deste propósito de Deus para cada um. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
senão por Ele, senão por mim, diz Jesus. Amém? Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. O interessante é que Jesus não aponta para a verdade, Jesus não aponta para o caminho, Jesus não aponta para a vida, Ele é a própria vida, o próprio caminho, a própria verdade. E quando nós o aceitamos e nós nos relacionamos, ficamos capacitados para usufruir dos dons que Ele tem para cada um de nós. Então, irmãos, depois das falhas de 2024, todos falhamos em 2024 ou não? Prometemos e não cumprimos. Não é verdade? Fizemos aquilo que talvez nos propomos, mas aquilo ficou sem sentido e sem propósito. Mas o final é que a palavra de Deus diz que o propósito e o sentido nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E nós, nestes últimos momentos do ano 2024, estamos em pré-balanço. O que é que aconteceu em 2024? O que é que nós podemos propor ou mudar ou alterar para 2025? Penso que isso acontece com cada um de vós. E nós não podemos esquecer que a resposta a todas as nossas questões e nossas propostas está na pessoa de Jesus. Então, aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós é o desejo da eternidade. É o desejo de significado, de sentido. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Salomão, mais uma vez, nos diz algo muito importante. E tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo, ou por outras palavras, ou por outra versão, pôs a ideia da eternidade no nosso coração. Ou seja, Deus colocou a ideia da eternidade no nosso coração. Sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então Deus tem colocado uma necessidade tremenda, e isso muitas das vezes provoca insatisfação, frustração, uma necessidade tremenda de algo mais completo, mais pleno, mais perfeito. E a frustração, acredito que muitas das vezes é o ponto correto que nós temos que atravessar. Porque é na frustração, é no desânimo que nós percebemos que por nós próprios nós não conseguimos. Então temos que levar para 2025, em pré-balanço, temos que levar para 2025 que nas nossas propostas que nós iremos fazer, que nós iremos deter, a resposta que nós encontramos em Jesus Cristo tem de ser encontrada em todas as situações e em todas as questões. Por fim, meu último ponto. O abraço a uma vida plena em Cristo. O abraço, não é? O abraço tem a ver com proximidade. Tem a ver com presença. E esta vida plena que nós podemos encontrar em Jesus Cristo, ela é acessível a cada um de nós, não pelas nossas capacidades, mas por quem somos, filhos. E a transformação é encontrada através da fé em Jesus Cristo. O encontro com Jesus, muda a nossa perspectiva e dá um novo sentido, dá um novo sabor, dá uma nova cor. Tem de dar. E nós, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E há palavras que nós não entendemos muito bem. Há coisas que só entendemos quando nós, no fundo do poço, no ponto da frustração, do desânimo, nós vemos, eu não consigo assim. Então olhamos para Jesus e nós percebemos que em Jesus Cristo há uma nova criatura, as coisas são diferentes, há uma nova roupagem. E vivendo de acordo com o plano,
Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que há necessidade de nós mudarmos a forma como nós temos de ver as coisas, não é? Às vezes o problema está nos óculos, não é? Não vemos as coisas de forma nítida. Às vezes as coisas estão nos nossos olhos, não estão nas coisas que estão à nossa frente. E o apóstolo Paulo fala da necessidade de nós não nos conformarmos com o mundo, não nos acomodarmos, não ganharmos não estarmos a olhar para as coisas da mesma perspectiva. Mas o que é que a palavra diz? Diz que a transformação tem de acontecer, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem que existir uma transformação e uma renovação da nossa mente. Muda, transforma, de acordo com aquilo que o nosso guia, que é a palavra de Deus, nos convida a nós a fazermos. E o propósito, mesmo na adversidade, é encontrado. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, nós vemos que no meio da adversidade, o apóstolo Paulo tem a ousadia de dizer que tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não consigo entender perfeitamente. Nós não conseguimos entender perfeitamente muitas das situações, muitas das coisas. Mas o certo é que a palavra diz. E aquilo que a palavra diz, nós aceitamos pela fé. E se nós trilharmos esse caminho, nós vamos beneficiar daquilo que a palavra está falando. Então o apóstolo Paulo fala de que há necessidade de que todas as coisas possam contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É aquilo que o texto nos diz. E a alegria que vem quando nós encontramos e nos relacionamos com Jesus Cristo acontece, porque o relacionamento acontece. E o evangelista João, no capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem quê? Vem roubar, não é? Vem matar, vem destruir. E Jesus veio para quê? Veio para dar vida, dar um bocadinho de vida, dar uma vida assim média, dar uma vida moderada. O que é que diz? Dar uma vida abundante. Então, que os propósitos não sejam medíocres, medianos, mas os propósitos que nós fazemos, segundo a palavra de Deus, é que haja abundância. E o facto, irmãos, é que neste relacionamento que nós temos com Jesus Cristo, o propósito daquilo que nós fazemos aqui é encontrado na pessoa de Jesus. E as coisas não terminam em nós. As coisas não terminam em nós. Ou terminam? Não podem terminar em nós. Há a posição de ser instrumento. Então, quando nós nos relacionamos e nós experimentamos, acabamos por ser instrumentos e há uma continuidade. E a vida que nós já usufruímos, os outros podem começar e continuar a usufruir ou a encontrar esta vida que Jesus Cristo dá em abundância. Então, o desafio, há desafios ou não? O desafio é que nós possamos compartilhar esta vida que nós estamos a experimentar, a nossa dimensão, mas estamos a experimentar, ou não? Estamos a experimentar a vida que Jesus, a vida abundante que Jesus nos tem dado. E este é um desafio de vida e de morte. Porque se alguém estiver afastado de Jesus, há morte, não há?
há roubo, há devastação, há vazio existencial, há dúvida existencial. E nós somos chamados para nós anunciarmos aquilo que nós estamos a fazer nesta tarde, nós anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo consegue dar aquilo que nós precisamos. Porque a palavra de Deus diz que há um desejo enorme de Deus em nós. Há um desejo da eternidade de Deus em nós. E a resposta que nós podemos encontrar à nossa volta não é suficiente para encher o vazio. Então, Jesus Cristo é aquele que é suficiente para encher a nossa necessidade de Deus. Só Deus pode encher aquilo que carece de Deus. E, em conclusão, irmãos, aquilo que nós nós falamos nesta tarde é que as tarefas sem sentido, as propostas sem sentido, não é? Que às vezes nós fazemos, seja nos nossos trabalhos, seja na nossa família, seja mesmo na igreja, não é? Aquele trabalho que às vezes perde o sentido. O que é que eu estou aqui a fazer? Não vejo resultado nenhum, não é? Mas nós entendemos que nós temos um recurso, que é a palavra de Deus, e nós temos uma pessoa que é dinâmica, que comunica connosco, que se relaciona connosco. E acredito que nesta tarde, irmãos, Deus ainda quer falar, apesar daquilo que Deus já tem falado, Deus quer falar com cada um de nós, Deus quer falar com aqueles que estão ouvindo em streaming ou na internet. Deus quer falar connosco, porque Deus é um Deus que quer proximidade, quer encher este vazio, quer que nós possamos, cada um de nós, sermos instrumentos. E tal como o pregador em Eclesiastes, ele também lutou com estas questões. Salomão lutou com estas questões. Então, como ele disse, tudo é vaidade, tudo deixa de ter sentido, tudo é ilusão, não é? Mas, no entanto, a nossa jornada não termina na ilusão, no absurdo, na vaidade. Não termina. Não estamos condenados a uma existência sem propósito, mas através de Jesus Cristo nós descobrimos que há um sentido profundo para as nossas vidas. E reconhecemos o vazio de uma existência sem Deus, mas não vamos ficar presos nele, não vamos permitir que os outros possam ficar presos nele. Descobrimos que Deus tem um propósito eterno para cada um de nós, um propósito que se revela plenamente através do relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. E ao abraçarmos uma vida plena em Jesus Cristo, nós encontramos este significado. E encontramos, por isso, a alegria, encontramos a paz, a satisfação de viver de acordo com o plano. Eu sei, irmãos, que nós somos de carne e osso, e há momentos que nós temos momentos difíceis na nossa vida. E às vezes quem tem a responsabilidade de anunciar a palavra também tem, não é? E quem está aqui a louvar também tem. E nós precisamos de que Deus possa abençoar. E acredito que este é um momento em que Deus, é um dos momentos que Deus pode falar connosco. Então, o texto de Eclesiastes, de Salomão, ele termina como? Há pouco no início nós lemos. Como é que ele termina? Tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Cristo, a fonte de todo o propósito e significado verdadeiros. Nele encontramos não apenas respostas para as nossas questões, para as nossas perguntas, mas também para uma vida abundante e cheia de propósito. Quantos crentes são frustrados? Quantos crentes muitas das vezes Deus falou com eles e se sentem desiludidos? Talvez em determinados momentos enganados, não é? Nos momentos mais difíceis. Às vezes há certas conclusões que se chegam de uma forma errada. Mas, irmãos, o Deus Criador de todas as coisas, Ele quer renovar esses votos. Ele quer renovar. E quer ser Ele a colocar no vosso coração, no meu coração, no nosso coração,
o seu propósito, para que estas cadeiras não possam, as que estão vazias, não possam continuar a ficar vazias, para que o nosso Portimão, as nossas congregações, possam ficar cheias de pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Mas ficar de pé, irmãos. Nós somos carentes de Jesus. E é aqui que nós temos que assumir isso. Não apenas quando a letra diz. Às vezes vamos atrás da letra, vamos atrás do líder, do grupo de louvor. Mas nós precisamos que o Espírito de Deus possa conduzir o nosso coração e a nós analisarmos aquilo que o nosso coração está passando ou está padecendo. Para que da forma como Ele quer encher, Jesus possa ter a autoridade de encher cada coração. Cada um, não sei, que está aqui, que não tem Deus, mas que quer dar esse passo. E acredito que hoje também há oportunidade de aceitar Jesus. Eu fazia o primeiro desafio. Se estás nesta condição, nós queremos orar por ti. Nós queremos que a oração dos irmãos, nós queremos que a oração que intercede em favor, ela tem poder. E nós queremos orar por aqueles que querem dar um passo de fé e dizer, não, eu quero mudar a minha forma de pensar e quero aceitar Jesus, quero experimentar Jesus. Então que nesta tarde, nesta noite, possa ter a liberdade, enquanto a igreja está em oração, em espírito de oração, possa vir aqui à frente para nós orarmos, para nós pedirmos a Deus a bênção. Amém? Obrigado, Jesus. Aleluia. Tu possas tocar, Senhor. Aleluia. Nesta tarde nós sabemos que o sítio próprio é o arrependimento. O arrependimento das más ações, é o arrependimento, é o afastamento do teu propósito. Ó Pai, mas que nesta tarde o perdão possa ser encontrado. E os perdoados, que é a nossa condição de filhos, condição de perdoados, a nossa condição, mesmo nesta condição, nós precisamos de ter esta noção própria de precisamos de também avançarmos para Ti. Aleluia. Ainda guardando alguns momentos, nós queremos continuar à espera de que, não sei se está alguém nesta tarde, neste lugar, para dar este passo na direção de Jesus. Amém? Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo aquilo que tu estás fazendo. Amém. Coloca desafios no coração de cada um. Coloca desafios. Coloca convicções, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. E desafiava os irmãos, desafiava a cada um de nós, desafiava-me a mim mesmo, a que este Jesus possa encontrar nas nossas propostas de ano novo, possa encontrar propostas ousadas, mas fruto do toque de Deus na nossa vida. Vamos ter ousadia, irmãos, de fazer propostas ousadas para 2025. E vamos nos colocar nesta tarde nas mãos de Deus para que isso possa ser uma realidade. Amém? Aleluia. Então nesta tarde, irmãos, mesmo no lugar onde nós estamos, nós possamos dizer a Deus que nós não queremos brincar. Nós não queremos brincar aos filhos de Deus, mas nós queremos fazer as coisas de uma forma mais correta, de uma forma com mais empenho, mas não apenas com empenho, mas com a graça de Deus, com o toque de Deus na nossa vida. E vamos levantar
as nossas vozes em oração para que Deus possa ser participante. Nós te agradecemos, Pai, pelo aquilo que já fizeste com as nossas vidas desde do momento em que nós decidimos te seguir. E nós queremos, com a chamada que tu nos tens dado, Pai, com a vocação que tu nos tens dado, nós queremos que a tua palavra ela possa falar connosco, ela possa nos desafiar em cada momento. Em que a nossa resposta a ti, possa ser uma resposta que vem do mais profundo do nosso interior. Possa ser uma resposta genuína. E que os meus irmãos, que as minhas irmãs possam sentir desafiados a cada vez mais a sermos utilizados aqui em Portimão, utilizados nas nossas congregações, a que a tua mensagem possa ser a nossa mensagem. Que a tua mensagem possa ser transportada pela nossa forma de ser, pela nossa forma de nos comportarmos, pela nossa forma de trabalharmos no nosso local de trabalho, mas também pela nossa forma de nós anunciarmos quem tu és. Oh Pai, e sabendo que a tua bênção, ela é uma realidade, tu possas baixar com a tua presença na nossa vida e beneficiar deste relacionamento e beneficiar do teu dom em cada momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.